Muito bom dia a todos e a todas. Olha só, vamos começar mais uma aula. E bom, como na aula passada a gente viu o sistema de numeração decimal, o que é que a gente vai ver hoje? Uma extensão disso, que é o seguinte: a gente conhece os números naturais, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, os números que a gente usa para contar, tá? Só que a gente precisa saber onde encontrar esses números, como a gente usa e como a gente lê. Tá? Porque não adianta muito você ter um número gigante escrito em algum lugar e não saber o que está escrito ali, não conseguir ler aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, a aula de hoje é bem curtinha, tá? É algo rápido. Olha só, o primeiro lugar onde a gente vai encontrar os números naturais, obviamente, é na contagem, tá? Contando diversas coisas. E aí, misturando com a outra semana passada, você imagina, professor, mais 1, 2, 3, 15, 20, 50 e sei lá quantas coisas eu consigo contar. Beleza? Tu consegue ler. Mas e se a gente pegar um número um pouquinho maior? Aliás, bem maior. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, 2018. O IBGE fez o último censo, se não me engano, que estava para ser feito agora em 2022 de novo. Ou em 2021, não lembro exatamente. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou, ou seja, ele não sabe se é exatamente isso, mas é algo muito próximo disso, que o Brasil tinha esse número aqui de habitantes. Eu não vou ler, porque se eu ler vai dar spoiler do exemplo. Tinha esse número aqui de habitantes. Beleza. Na Paraíba, o último censo afirmou que a gente tinha esse número aqui de habitantes, tá? Professor, de onde é que são esses dados? Google. Mas vamos lá. Números muito grandes, né? Porque são números que tem muitos algarismos aqui. Não dá pra você bater o olho assim, não. Eu sei que a quantidade é de cara. Raramente isso vai acontecer. Vamos usar o que a gente aprendeu na aula passada para ler esses números, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a coisa que você tem que fazer é assim: sempre que você pegar um número muito grande, separe ele em classes. Olha só, lembra que a gente falou que classes são grupos de 3? Olha aqui, ó. Ele já está escrito aqui separado em classes, na tabelinha, bem bonitinho. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Vem aqui no número, ó, separou uma classe, que é a classe das unidades. Aqui você separa outra classe, que é a classe das unidades de milhar, ou dos milhares. E aqui a dos milhões, tá? E olha só que interessante. Fazendo isso, separando ele em classes, fica muito mais fácil de ler. Por exemplo, olha do jeito que está aqui na tabela aqui embaixo. Você vai ver o seguinte, ó. Classe dos milhões, tá? O que é que tem escrito na classe dos milhões? 208. Então tu vai ler 208 milhões. Beleza? Classe dos milhares, o 952. Então tu vai ler 952 mil. Tudo bem? Cada classe tem um nomezinho no final. Nas unidades não tem nada. Nas unidades, classe das unidades, na verdade, tu tem 788 escritos. Então tu vai ler 788. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um quadradinho. Classe dos milhões: 208 milhões 952 mil 788, tá? Bom, é um número bem grande, são muitas pessoas que a gente tem aqui no Brasil, mas é fácil de ler, tá? É só você vir aqui e separar nas classes, tudo bem? Professor, e se tiver o caminho inverso? Vamos ver também. Vamos ver o que acontece quando você tem o caminho inverso. Você tem o número escrito e você quer o número realmente nos algarismos, tá? Então deixa eu tirar aqui. Vamos ver o da Paraíba. Então lemos esta quantidade assim, só para pontuar, né? Para deixar bem escrito, caso alguém queira anotar. 208 milhões. Perceba o seguinte, pessoal. Perceba que esse milhões, ele está diretamente relacionado ao que está escrito aqui, ó, na classe dos milhões, né? Das unidades de milhões, enfim. Aqui, ó. Esse número milhões, essa palavra milhões, desculpa, está associada a essa classe. Eu vou pegar aqui o vermelho e olha só. O mil, a palavrinha mil, ele vem depois dos números que estão na classe dos milhares, tudo bem? Ou seja, que está aqui, ó, nessa classe aqui do meio, que é esse outro grupo de 3 algarismos aqui. E perceba que das unidades não tem. Porque, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 não tem nenhuma palavra depois, tá? Se você falar 5.000, quer dizer que você vai escrever o número aqui, nessa classe dos milhares aqui.
Se tu falar, professor, 1 milhão, então tu sabe que vai estar escrito na classe dos milhões. E aí, olha só, se tu falar 1 milhão, tu vem aqui e escreve 1. Se tu falar 18 milhões, o que é que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e escrever 18 milhões, entendeu? Mas isso aí a gente já vai trabalhar com isso, tá? Olha só o que é que acontece. Mesmo esquema. Perceba que a gente tem esse número aqui, que é o número de habitantes da Paraíba. É um número grande? É um número que você vai bater o olho e vai saber ler? Às vezes não, né? Então vamos separar em classes. Primeiro, perceba que na classe das unidades aqui a gente tem 3 zeros. Quer dizer que eu não vou escrever? De forma alguma. Você vai escrever sim. Você vai escrever os 3 zeros, ó, e perceba que eles ocupam toda a classe das unidades. Só que não tem nenhuma unidade. Isso é um problema? Não. Pode acontecer normalmente. O que é inútil se acontecer é se você, por exemplo, colocar 2 zeros aqui, ó, à esquerda do último número. Isso aí não vai alterar em nada o valor, tá? Mas se você acrescentar à direita, vai. Então vamos lá. Pegando aqui, ó, tu escreve os 3 zeros. Aliás, a gente geralmente escreve vamos fazer o processo mais prático. Porque geralmente a gente não escreve da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. Então tu vai ter esse número aqui, ó, 3. Eu vou cortar aqui enquanto eu escrevo. Olha só, você tem esse número aqui escrito. O que é que tu pode fazer, cara, para separar eles em... Aliás, eu vou fazer com a caneta mesmo, para ficar mais fácil de tentar fazer no caderno também. Ah, professor, eu quero ler esse número, não sei como ler. Faz o seguinte, ó. Conta 1, 2, 3 números. Separa aqui. Aliás, eu vou colocar até uma barrinha assim, ó. Beleza. 1, 2 mais 3 números, separa aqui. Vai separando em grupinhos de 3 números, tá? Anota no caderno e separa. Olha só. Primeira classe, da direita de todas. Essa é a classe das unidades, tá? Das unidades simples. Classe do meio, unidades de milhar, dezenas de milhares, centenas de milhares. A classe dos milhares. E essa daqui é dos milhões. Então perceba o seguinte. Na classe dos milhões, que essa daqui você tem 3. Então tu lê 3 milhões. Na classe das unidades de milhar, ou classe de milhares, na verdade. Classe dos milhares. Tu vai ter 944. Então a primeira tu lê 3 milhões. 944 mil e as unidades você não lê porque só tem 0. Então temos uma estimativa de 3 milhões 944 mil habitantes na Paraíba. Então, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo? Talvez não seja, mas dá pra gente pegar, tá? Então é o seguinte, lembra sempre disso. Sempre que tu pegar um número muito grande que tu queira ler ele, tá escrito em algarismos, tu quer ler, tu vai precisar separar em classes, não tem muito o que fazer, tá? Ah, professor, mas e as ordens que a gente viu na aula passada também? As ordens têm sua utilidade, mas não se aplicam para esse critério de ler o número, tá? Para ler o número, a gente vai realmente precisar separar nas classes, ok? Bom, no mais, vamos pontuar aqui, né, para quem quiser anotar. Então lembra essa quantidade assim, 3.944.000. Lembrando que das unidades a gente não lê porque só tem zeros lá. Bom, uma segunda hipótese onde a gente pode encontrar os números naturais de forma, como é que eu vou dizer, uma forma alternativa, tá? No livro de vocês, se vocês forem procurar, talvez tenha mais uma ou duas, mas as duas principais são essas, que são as posições, tá? A gente também usa os números naturais para dar a ideia de ordem. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rio 2016, o resultado final da prova dos 100 metros rasos masculino foi: em primeiro lugar, Usain Bolt, o cara mais rápido do planeta. Segundo lugar, Justin alguma coisa, que eu não sei pronunciar o nome desse cara. E terceiro lugar, André, também não sei pronunciar. Mas enfim, perceba o seguinte, ó. Se tu olhar pra cá, ó, ignore esses aqui, tá? O que é que tu tem? Primeiro, segundo, terceiro colocado. Professor, mas isso é simples, todo mundo entende. Tal, beleza. O que é que acontece? O número 1, eu vou pegar até minha canetinha aqui em vermelho. O número 1, ele é o primeiro natural, tá? Mas ele é um número. Quando a gente quer realmente dar a ideia de ordem de alguma coisa, a gente acrescenta uma bolinha aqui. Aliás, essa ficou meio estranho. Uma bolinha aqui. E em alguns casos com uma barrinha embaixo também, tá? Isso quer dizer o quê? Primeiro, tá? Professor, mas como assim? O primeiro a chegar na escola, o primeiro numa prova de atletismo, o primeiro time a ganhar uma determinada taça. Se eu escrever isso daqui, ó, 5, pera aí, aqui, ó, eu tenho quinto, tudo bem?
Professor, mas o que é que significa esse quinto? O 5 representa a posição que a pessoa tá e aquela bolinha com a barra expressa que eu tô querendo falar de ordem, de uma sequência, tudo bem? Então, o quinto chegou 4 pessoas antes dele, tá? Numa ordem. Nessa questão aqui da prova do Rio 2016, tu tem primeiro, segundo e terceiro lugar. O que isso aqui quer dizer? Usain Bolt foi o primeiro cara que cruzou a linha de chegada. Logo depois dele, o próximo foi Justin. Esse nome aí que eu não sei pronunciar. E logo depois de Justin, o André. Ou André, eu não sei como é que pronuncia. Tá? Enfim, releve. O que é que acontece, gente? O que é que acontece? Quando a gente fala dessa questão de ordem, perceba o número que tá lá, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Observe que esses números aqui representam de certa forma uma quantidade, tá? Olha só, quando você tem primeiro, o que é que isso quer dizer? Que até agora chegou uma pessoa, ou que tem um elemento na sequência. E o que a gente tá falando, que é o Usain Bolt, é o primeiro, tá? Só tem um elemento, é ele chegou primeiro, tal. Quando a gente fala, ó, segundo, quando você fala de segundo, já dá a ideia de 2. Óbvio, tem o número 2 ali. Mas olha só, dá a ideia de 2. Não quer dizer que chegou 2 pessoas, tem 2 elementos na sequência, ou aconteceu 2 eventos, tá? E o que a gente tá chamando de segundo é justamente o que veio depois. Se tem 2, um aconteceu primeiro e um aconteceu depois. A gente tá falando do segundo, tá? O que aconteceu depois. Mesma coisa pro terceiro. Quando a gente fala de terceiro, tem o número 3 ali. Isso não é à toa, tá, gente? Tem muita lógica por trás disso. Quando você tem o número 3, dá a ideia de que tem 3 eventos, 3 pessoas ou 3 colocações, tá? Dá a ideia de 3. Então, tem 2 que já aconteceram e a gente tá falando, ó, o terceiro é esse cara, tá? O André. Eu vou falar André que eu não sei se é André, tá, gente? Então é o seguinte, a gente tá falando, ó, se ele é o terceiro, teve um primeiro e teve um segundo. Olha como é que faz sentido. Se ele é o terceiro, chegou 3 pessoas, tá? 3 pessoas terminaram a corrida contando com ele, com o terceiro que a gente tá falando, tá? E ele é o terceiro, ele é a... Chegou o primeiro, uma primeira pessoa, passou a linha de chegada, chegou mais uma, 2 pessoas passaram, e aí chegou uma, que fez a terceira, que no caso é o André, tá? Então, olhe sempre pra cá, ó. Se tiver um número sozinho, sem nenhum símbolo, é uma quantidade, com essa bolinha, aí passa a ser uma questão de ordem, tá? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que a gente tem aqui o número e tá escrevendo ele para ler? Como é que ele fica escrito e tal? Vamos fazer o contrário. Vamos pegar ele escrito aqui em português e traduzir para matemática, tá? Vamos... Aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos escrever esse número aqui, ó. 900... Olha só o que é que acontece, gente. A gente quer escrever o número 922.517, tá? Ok, vamos escrever. Primeira coisa, 922. Tu vai escrever, vou escrever aqui separado, 922 milhões. 517, vou escrever 517 assim, ó. Aliás, deixa eu ter um 7 a mais aqui. 517. Aqui, professor, tá certo? Não, não tá nada certo. Vamos ver por quê. Ó, se tu vier pra cá e for escrever aquele número, esse número que tá aqui, ó, nessa célula, que talvez eu dê um zoom pra tu ver. Ó só. 7 1 5 2 2 9. Olha só, se a gente for ler usando o que a gente já aprendeu, aqui fica 922.517. Mil e não milhões. Professor, então o que é que tá errado? Perceba que tem a palavra milhões, tá? Essa palavra milhões, ela se refere à classe dos milhões. A palavra mil não tem. Ou seja, essa aqui tá cheinha de zeros, tá? Então como é que vamos escrever? Vamos de novo, eu vou apagar aqui, vou apagar esses aqui também que não estão servindo para nada, pra gente ver como é que escreve. Vamos ler lá de novo. 922 milhões. Beleza. Professor, tem 1000? Não tem 1000, então você coloca 3 zeros. Porque isso quer dizer que a classe dos milhares está vazia, tá? E aí 517 você escreve ele normalmente, tá? Esse número aqui está correto. E aí ele se escreve assim, ó. 517, aqui 0, 0, 0, 2, 2, 9.
Pronto. Olha só. Você tem essa opção de fazer a tabelinha e escrever o número baseado nas letras, tá? Lendo aqui o que está escrito. Ou você pode fazer isso daqui, tá? Vamos pegar mais um número. Vamos pegar 508.000. Não, 508.000 com o número 8 no meio também já é pachorra, né? 508.000, pronto. Agora tá mais aceitável para não estar matando os professores de português do coração. Vamos lá. Mesmo esquema. Tenho 508.000, vou escrever aqui embaixo. 508, você vai ler. Só que é o seguinte, é 508.000. Tá, então esse 508, esses três números, representam a classe dos milhares. Show. E daí para frente, o que é que eu vou escrever? Nada. 3 zeros. Porque é o seguinte, imagina que tu escreveu 508, isso representa a classe dos milhares. Como não tem mais nenhum número depois da palavra mil, quer dizer que a classe das unidades está vazia. Tá? É o número redondo, que nem o povo fala. Então, fica só 508. E aqui a gente pode escrever assim, ó. 508. Pronto, a gente também escreveu aqui, ó, o 508.000. Mesma coisa, classe dos milhares tem o 508 embaixo, não seria 508.000. Classe das unidades não temos nada. Então, é isto. Valeu!